Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos corrigir as questões do capítulo 7, África, Aspectos Naturais, ok? Então, na semana passada, nós vimos o capítulo e eu pedi para que vocês fizessem o exercício de várias páginas do decorrer do capítulo. E hoje a gente vai estar corrigindo. Espero que vocês tenham feito e possa estar conferindo agora esses exercícios. Lembre-se que é muito importante vocês fazerem essa correção, porque eu utilizo também essa correção como exercício para vocês, como na prova também. Então é muito importante que vocês façam a correção, ok? Então vamos lá. O primeiro exercício a ser corrigido é o da página 4. É uma leitura cartográfica. Após realizar a leitura do mapa, responda as questões a seguir. Quais são os nomes dos desertos africanos? Então, eu espero que vocês tenham acertado. É o deserto do Saara e o deserto da Líbia, deserto da Núbia e deserto do Kalahari, deserto do Sudão e deserto da Namíbia. Então, vamos lá, repetindo. Então, os desertos são do Saara, da Líbia, da Núbia, Kalahari, Sudão e Namíbia. Então, esses são os desertos. Qual é o nome do estreito que separa a África do continente europeu? É o Estreito de Gibraltar. Quais são os nomes dos lagos presentes no Planalto dos Grandes Lagos? Bom, Vitória, Chade, Tanganica, Niassa, Kivu, Albert e Turkana. Então, são esses. Na página 5, onde o rio Nilo deságua? O rio Nilo se deságua no mar do Mediterrâneo. A 5, qual é a elevação localizada no norte, noroeste da África, onde se encontra o Monte Tibucal, ponto culminante do norte do continente? É na cadeia do Atlas. Escreva o nome de 3 rios que compõem a bacia hidrográfica do Congo. Tem o rio Congo, o Kasai e o Bangi. Esses são os 3 rios. Agora nós vamos fazer a correção da página 11. Aqui na página 11 era a atividade sobre o relevo e a hidrografia da África. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Depois reescreva no caderno as falsas, tornando-as verdadeiras. Então, A. O relevo africano é relativamente homogêneo e pode ser considerado um grande planalto. Verdadeiro. As forças tectônicas modelaram a região oriental da África. Os blocos que se elevaram deram origem a altas montanhas e planaltos. Os blocos que afundaram formaram fossas tectônicas. Verdadeiro, a gente já viu isso. As extensas planícies são as formas predominantes do relevo africano. E os rios de planície são muito aproveitados para navegação. Falso, porque na realidade os planaltos, eles são as formas predominantes do relevo africano. Não são todos os rios que favorecem a navegação. AD. O Grande Vale do Rift corresponde a uma depressão originada por falhamentos. Verdadeiro. Por causa de sua elevada altitude, há neve nas porções mais elevadas da cadeia do Atlas, no noroeste da África. Verdadeiro. Todo pico muito alto, a probabilidade de neve sempre é grande. AF. O rio Nilo corre para o sul, partindo do Egito, onde estão suas nascentes, e desemboca no Lago Vitória, entre o Quênia e a Tanzânia. Falso. O rio Nilo, ele corre para o norte, não para o sul.
partindo do Lago Vitória, onde estão suas nascentes, e desemboca no Mar Mediterrâneo. Agora nós vamos para a página 18. Na página 18, com base no infográfico, responda as questões. Quais são os maiores desertos localizados na África? Bom, é o deserto do Saara, da Líbia e da Kalahari. Como se formou o deserto do Saara? As massas de ar úmidas que trazem chuvas à região do Equador ascendem a se direcionarem, quer dizer, a ascendência dela é para se direcionar a altas latitudes, descendo nas latitudes 30 ao norte e 30 graus ao sul. Durante a descida, aquecem e perdem sua umidade, originando ventos secos. C. Quais são as características gerais da vegetação existente no deserto arenoso e quentes? Bom, nesses lugares sobrevivem as plantas mais adaptadas às condições naturais, com elevada capacidade de armazenar água e ausência de folha, a fim de reduzir a perda de água por evapotranspiração. Desculpa, a palavra é difícil. D. Qual é a relação entre os solos arenosos e a aridez dos desertos? Bom, os solos arenosos, eles permitem que a água se infiltre rapidamente até as camadas mais profundas, deixando a superfície seca. E. O deserto do Saara é classificado como um deserto em regiões de ventos contra alísios. Realize uma pesquisa sobre os outros tipos de desertos e sobre como eles são formados. Bom, aqui era pessoal, era através de uma pesquisa. Espero que vocês tenham feito no caderno para a gente estar corrigindo depois. Agora nós vamos para a página 19. Leitura cartográfica. Analise os mapas de classificação climática e vegetação da África, páginas 11 e 12, e em seguida responda às questões. Que tipos climáticos predominam na África? Predominam os climas equatorial, tropical, desértico, semiárido, mediterrâneo e frio de montanhas. Em que áreas do continente africano o clima é equatorial? Quais são as características desse clima? Na região da linha do Equador e na maior parte de Madagascar, a temperatura média anual ultrapassa 25 graus, com uma variação bem pequena entre o mês mais quente e o mês mais frio. As chuvas são abundantes e geralmente bem distribuídas durante o ano. E os índices pluviométricos anuais ficam entre 2.000 e 2.500 milímetros. Agora, página 20. Qual é o tipo de vegetação correspondente ao clima equatorial? Cite algumas de suas características. Bom, a vegetação característica das regiões de clima equatorial são as florestas pluviais tropicais. Na zona do Equador, elas são denominadas florestas equatoriais. Na África Central, a floresta do Congo representa bem esse tipo de formação vegetal. Árvores de até 50 metros de altura compõem a maior parte da paisagem, de muitas impenetráveis e úmidas, que guardam extraordinária diversidade de espécies vegetais. Quais são os principais desertos da África? Onde eles se localizam? Bom, o deserto do Saara, que se situa ao longo de toda a extensão norte do continente e é dividido em porções regionais como
da Líbia, deserto de Núbia, deserto de Namíbia, localizado ao sudoeste do continente, e deserto de Kalahari, que se localiza no sul do continente. No continente africano, de que modo o clima influencia o desenvolvimento da vegetação? Bom, de acordo com os mapas, é possível observar uma relação entre o clima e a vegetação no continente africano. Por exemplo, nas áreas onde predomina o clima equatorial, ocorre grande volume de chuvas e elevadas temperaturas, o que propicia a formação de densas florestas. Contudo, nas áreas semiáridas e áridas de chuva escassa, desenvolve-se vegetação menos exuberante, adaptada à estiagem, como nos estepes e no deserto. Na página 21, o que já conquistei? O rio Nilo nasce no Lago Vitória e deságua no Mar Mediterrâneo. Consulte o mapa físico da África, página 4, e registre as altitudes percorridas por ele da nascente à foz. O rio Nilo, ele nasce em área com mais de 1.000 metros de altitude, tem a maior parte de seu curso em terrenos entre 200 e 1.000 metros e segue em direção à foz, em altitudes inferiores a 200 metros. Escreva sobre a importância do rio Nilo para a população africana. O rio Nilo garante a sobrevivência de 1/10 da população africana. O Egito e o Sudão, por exemplo, dependem quase inteiramente desse rio. Desde a antiguidade, o rio Nilo ele favoreceu o desenvolvimento da agricultura e das populações do entorno. Então, é um rio extremamente importante. Qual é a importância dos rios da região onde você mora? Para que suas águas são utilizadas, quais são as condições desses rios atualmente? O que poderia ser mudado em relação ao uso deles? Bom, esse daí é pessoal, porque tem gente que mora em Osasco, tem gente que não mora em Osasco. Então, cada um vai falar do rio da sua cidade, ok? 2. Identifica as características do clima que se refere à parte do continente africano, cortado pelo Trópico de Câncer. Elevada amplitude térmica, predomínio de baixas temperaturas e elevada umidade relativa do ar, elevada exposição à radiação solar atenuada pela cobertura vegetal, índices pluviométricos elevados e bem distribuídos durante o ano. Assinale a alternativa que contém as afirmações corretas. A alternativa A1 e A3 são as corretas. Explique os extremos da temperatura verificados nas regiões de clima árido. A falta de umidade do ar faz com que o calor que incide nessas regiões não seja retido na atmosfera, dissipando-se de forma rápida quando anoitece. Além disso, o solo perde rapidamente calor para a atmosfera, resultando em grande variação de temperatura. 4. A maior parte da África está localizada na zona climática intertropical. Que fato justifica isso? Bom, a posição geográfica da África, que é atravessada ao norte pelo Trópico de Câncer e ao sul pelo Trópico de Capricórnio, o que significa que a maior parte de suas terras está dentro de zona climática intertropical. Que vegetação se desenvolve nas áreas de clima tropical do continente africano? Caracteriza. Trata-se principalmente da savana, formação vegetal com espécies arbustivas, rasteiras, incompondo extensos campos, e árvores esparsas, como as baobás. A savana é o habitat de animais de grande porte, como girafas, leões, elefantes e zebras. Bom, a 6 não era para fazer, assim a gente termina a nossa correção de hoje, ok? Então, corrijam aí direitinho, certinho, preste bastante atenção, porque isso também acaba sendo matéria de prova, ok? Tchau, fiquem com Deus.